Seja bem-vindo ao 4º episódio da 2ª temporada do Café com Imóvel. E hoje nós vamos falar com uma pessoa super especial. Ela é jornalista e empreendedora. Vamos falar sobre liderança inspiradora, empreendedorismo e também vamos falar sobre comunicação assertiva. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada por ter aceitado o meu convite para participar do Café com Imóvel. Uma honra ter você aqui. Obrigada, Milene. Eu que agradeço pelo convite. Um assunto assim que a gente sabe que a gente pode levar horas para falar, né? Porque, enfim, comunicação, a gente precisa do acordar, o dormir, do que a gente se entende por pessoa até os últimos dias das nossas vidas. E quando a gente une com o empreendedorismo também, né? Dá assim uma química bem interessante. Com certeza, com certeza. Então, gente, considere se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhe com a sua agenda de contatos. E agora pegue sua xícara de café e vamos começar. Então, Thaís, fala um pouquinho da tua história, como foi para você entrar no mercado como jornalista. Eu acho tão linda a tua trajetória. Eu sei que você veio do interior, né? Eu te sigo. Acho super interessante, queria que tu contasse um pouquinho, resumidamente aqui. Tá preparada? Quem tá aí acompanhando a gente também estão preparados, porque é história, viu? É muita história, né? É muita história, mas olha lá. Faz assim uns marcos, vamos dizer assim. Vamos lá. Quando pequena, eu gosto de falar, e de vez em quando eu coloco nas minhas redes, né? Porque as pessoas, quando veem a gente, assim... Eu não te digo nem realizado, porque a cada momento da nossa vida a gente precisa de uma realização diferente, né? Sim. Mas ficam imaginando que foi tudo muito rápido, que, nossa, olha só, né? Hoje ela já tá desse jeito. Não. Tudo a gente tem um processo, tudo a gente leva tempo. Então, aquela menina lá do interior, né, com os pais, trabalhando no comércio, o que daria disso? Trabalhar no comércio. Sim, né? É o que todos esperam, né? Exatamente, só que não. Eu sempre tive a vontade de trabalhar em algo que nem eu mesma sabia o que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria. E isso é importante, a gente saber o que a gente não quer para ir em busca do que a gente quer. Sim. Então eu dizia, um dia eu vou, aquela ideia, né, de criança, um dia eu vou ser gente. Eu vou estudar, eu vou ter um espaço no mercado, não sei qual espaço, mas vou ter. E aí, quando eu tinha 8 anos, mais ou menos, o meu avô faleceu e a minha tia, que cuidava de mim, precisou voltar para o interior de Bragança para ficar com a minha avó e eu tive que vir para Marituba, na época não era nem Belém, eu tive que vir para Marituba para morar com a minha outra tia. E a minha mãe continuou em Bragança trabalhando no comércio. Você ficou, então, longe da sua mãe aos 8 anos? Longe da minha mãe, durante um ano. Um ano depois ela veio e a gente ficou morando juntas. E a minha tia, que é a irmã da minha mãe, ela sempre teve esse pensamento, apesar de ter vindo do interior, mas ela sempre teve esse pensamento de que o estudo era a porta, o estudo é a chave para que você se torne uma pessoa melhor, para que você tenha um emprego. Então ela sempre falava, estuda, eu quero que tu estude. Era daquelas tias bem cri-cri mesmo, sabe? E dizia assim, olha, bora, vai estudar. E... detalhe, ela ainda trabalhava na escola que eu estudava. Então, tu imagina o negócio. Então, era uma pressão, né? Ela ia lá na sala, ver onde que eu estava sentada para me puxar. Ou para frente, ou mais próximo da professora. Ver todas as tuas notas de perto. A primeira a ver teu boletim. Era exatamente que ela trabalhava na secretaria. Enfim, e nesse ritmo eu fui crescendo. E com que idade você decidiu ser jornalista? Como isso... nasceu essa vontade? Eu sempre fui muito comunicativa. Sempre tive uma facilidade tremenda para fazer amizade, para lidar com as pessoas. Mas nunca imaginei que um dia eu seria jornalista. Sempre gostei muito da área da saúde. Sério? Foi. Olha, totalmente. Completamente. E na época, eu fiz, com meus 18 anos, eu fiz vestibular para psicologia e para jornalismo. Aí eu passei nas duas. Aí eu disse, e agora? Para decidir para onde eu vou, para a área que eu gosto, para que eu não, né, que eu não pensei, mas fiz o vestibular e acabei passando. Mas tem talento já, né? Exato. Nato. E aí eu tava em casa assistindo uma noite naquela indecisão, porque eu tinha o prazo para fazer a matrícula na faculdade. Aí eu tava assistindo o Jornal Nacional.
Aí comecei a ver o William Bonner, né? Referência, William Bonner, Fátima Bernardes na época. Sim. Aí eu disse, égua não tá aí, é isso. É isso que eu quero. Eu vou pro lado do jornalismo. Vou segurar um pouco essa minha vontade da área da saúde. Mas assim, de fato mesmo eu costumo dizer que o jornalismo me escolheu. Né, que é obra de Deus, não tem dessa, né? A gente costuma dizer, não, eu que escolhi tudo, mas a gente tá aqui nesse destino, mundo né? só para cumprir os nossos passos, né? Que vem lá de cima. Sim. E aí eu comecei a fazer a faculdade, perdidaça no primeiro semestre. Meu Deus do céu, e agora? Será que eu tô no curso certo mesmo? Porque a gente aos 18 anos ainda não tem essa maturidade toda que a gente acha que tem, né? Sim. Mas fui seguindo. Fui seguindo mesmo com essa facilidade de me comunicar, mas a questão da apresentação em si, eu era um pouco tímida. Ainda sou um pouco aqui e acolá, dependendo, né? Do momento eu ainda fico ali meio retraída. Eu vi uma palestra tua, você falando como você começou lá no jornal, era o Bom Dia, né? Nossa Bom Dia Senhora. Pará. Comecei Não, no mas Bom a gente Dia. enxerga, não vê nada de errado. É porque tu com o olhar clínico, né? Porque você não acompanhou desde o início, mas enfim. E aí, na faculdade, o meu professor de telejornalismo disse assim, porque até o 6º semestre a gente tem aula de rádio, tem aula de assessoria, tem aula de telejornalismo. Eu ainda não sabia para onde seguir. Eu ficava, meu Deus, por que realmente, né, eu vou dar certo dentro desse campo? Porque é muito amplo, né? O jornalismo. Exatamente. E aí o meu professor chegou e disse assim, Thaís, tem uma vaga, pode falar o nome da TV? Pode. Thaís, tem uma vaga para estágio na RBA. Aí eu disse, legal, eu conheço a chefia de lá. E tu tens que ir lá fazer um teste. Aí eu disse, meu Deus, e agora? O que eu faço? Né? E o professor sempre muito solícito, o Mário Camarão, uma pessoa maravilhosa, amo de paixão, coordenador da UNAMA, hoje em dia. E eu ficava assim, eu fiquei naquela, eu disse, não, eu vou, porque como ele conhece a coordenadora, a chefia, ele vai perguntar se eu fui, eu não posso decepcionar ele. Não posso decepcionar, então entendi. Eu vou lá, coloquei o currículo embaixo do braço e fui. Fiz 2 dias de teste. Passei. Passaste. Passei no Talento, teste. né? Nem passei no teste. E aí, quando eu vi aquele mundo, porque eu não tinha ideia, a gente está no campo da universidade, não tem ideia do que é o mercado, né? Sim. Quando eu me vi naquele meio de uma redação, eu disse, caramba, eu gostei disso aqui. E fiquei fazendo esse estágio até eu me formar. Fiquei por lá, na época não tinha vaga para me contratar, fui trabalhar numa área completamente diferente. Lá vem a área da saúde de novo. Eu fui atendente em um laboratório. Nossa. Fui atendente, acordava cedo e eu tava ali naquele meio, por questão mesmo de não ficar fora e bateu aquele desespero. Eu disse, eu acabei de me formar, o que eu faço? Não consegui nada na minha área, não vou ficar desempregada. Você tinha que arrumar um emprego, né? Não vou ficar desempregada. Enfim, comecei a trabalhar. 2 meses depois, me abre uma oportunidade de fazer um teste na Rádio Clube do Pará, na RBA novamente. Fui lá, fiz o teste, passei. E fiquei, né, nos 2 empregos. Então, comunicação e saúde. Comunicação e saúde ali sempre lado a lado. E fiquei durante um bom tempo até que eu engravidei. Nesse período, em 2011, que eu engravidei, eu tive que fazer escolhas porque a minha filha, na época, não aceitou mamadeira, não aceitou nada e eu tive que amamentar. Aí eu voltei. 8 meses eu tava assim, Milene, desesperada. Eu disse, querendo meu voltar Deus, a trabalhar. E assim, com aquele receio também, né? Quando eu voltar, o mercado é outro, eu não conheço mais ninguém, o que eu faço? E a minha chefia, que eu fiz o teste para estágio na RBA, tava na época do Getal, que sou nova, tá? Sou nova, mas tava lá na era do Gmail, Getalk, lá aquela bolinha verde. Eu disse, olha aqui, a Rosângela. Mandei uma mensagem para ela, era 8h30 da noite. Eu tava assim, tão desesperada, que eu mandei essa mensagem à noite mesmo. Aí eu disse, Rosângela, se você souber de alguma vaga para produtora em qualquer lugar, me avisa que eu estou disponível. Ela me respondeu. Que tinha. Estou na TV Liberal. Vem fazer um teste comigo amanhã. Olha que legal. Obra de Deus. Obra de Deus. Mais uma vez. E aí a gente já tinha trabalhado juntas, ela já sabia como era a minha forma de se trabalhar, eu também já conhecia. E fui no dia seguinte fazer esse teste. Fiz esse teste com ela, passei novamente. Fiquei 1 mês esperando. Eu disse, elas não vão me chamar. Não vão. Demoraram. Não vai ter, perdi. Enfim, fiquei naquela, né? Mas no final deu tudo certo. Nessa que eu entrei,
em setembro de 2012, saí agora em janeiro de 2024 da TV Liberal. Você tem uma história... Nossa, você é referência das nossas manhãs. E também empreendedora. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre tuas dicas. Você tem muito conteúdo, muita contribuição para passar aqui para nossa audiência. Eu queria, Thaís, que você falasse um pouquinho sobre... Me desse um exemplo, ou alguns exemplos de desafios que são comuns na gestão de equipe e como solucioná-los. Assim, existe muitos gestores, empreendedores que vão por um caminho da liderança inspiradora, da motivação, dos valores, princípios, cultura da empresa. E tem outros que vão por um caminho mais ditatorial, mais pressão, cobrança. E a gente sabe que dependendo do caminho que o empreendedor tome, dependendo do caminho que ele escolha, ele pode estimular a equipe dele, estimular a criatividade, o engajamento da equipe dele, ou perder a equipe dele. Desmotivar a ponto de ir perdendo um por um. Exatamente. Então, me passa um pouquinho das tuas orientações. Eu sei que você é empreendedora, tem algumas empresas, inclusive... Eu quero ser tua cliente do café, que eu soube agora sobre o teu café. Fala um pouquinho do teu café. Meu café Gourmet Belém. Chegou há pouquíssimo tempo, tá engatinhando, mas eu tenho muita fé de que vai dar certo. É um café que a gente escolheu assim a dedo, digamos, são cafés especiais, viu? Capixaba, lá do Espírito Santo. Se a gente for pensar assim na tabela dos melhores cafés do Brasil, a gente vem com Minas Gerais e logo em seguida vem os capixabas. Que então legal. a gente quando pensou, eu e o meu sócio, né, que é o meu namorado, meu namorido, digamos assim, a gente teve um cuidado muito grande para poder trazer, afinal a gente não quer oferecer qualquer coisa, né? Sim. Porque o mercado, ele te exige e principalmente o teu consumidor, ele ali é a tua referência, né? Com então certeza. A gente não pode trazer qualquer coisa, enfim, o meu café gourmet, ele chegou e é um filho assim, que a gente tá com um carinho muito grande. Eu vou experimentar. O café com imóvel tem tudo a ver, tem que ter um café à altura. Quem não gosta de um café, né? E aí é uma loja online, né? Loja online, exatamente. Tá lá o número do meu telefone, só clicar, tá na bio, e aí a gente vai... Na bio do teu Instagram. Tanto do meu Instagram, quanto do própria página Gourmet. do Café Gourmet, exatamente. Que é no Instagram também. No Instagram também. Ah, legal. E aí a gente faz esse atendimento, eu estou aqui com o telefone, tem algumas mensagens, mas daqui a pouquinho eu respondo para quem está me fazendo algumas perguntas, porque como é tudo muito novo, e aí as pessoas querem saber, né? Mesmo quem já é acostumado a consumir café, quer saber o tipo de grão, quer saber se é grão, se é moído, as notas, os aromas, enfim. Ainda mais os coffee lovers, né? Que eles são conhecedores de café. Aí tu tem que estudar, né? Para poder responder essas perguntas daqueles que entendem mais. Né? Inclusive, foi assim bem curioso, porque quando eu comecei a estudar essa questão do café, que ainda falta muito para mim, mas eu já tô aí nesses estudos básicos, a gente tem a ideia de que aquele expresso, eu vou tomar um expresso para dar uma espertada, que aquele café forte é o que menos tem cafeína. Pois é, né? É a torra que parece que fica forte, mas é porque ele foi queimado. Exatamente. Passou do não ponto. É uma torra boa, Não tá? é uma torra boa. Evitem esse café. Ele tem que estar ali marronzinho, clarinho, que ali é de qualidade. Eu aprendi isso com uma amiga minha. Que teve uma cafeteria. Ela mesma produzia, fazia torra. E eu aprendi muita coisa com ela. E voltando para a tua pergunta, com relação a esse trabalho que a gente precisa ter em equipe. Os caminhos, os valores, porque o gestor ele pode perder a equipe ou ele pode fazer a equipe crescer e deslanchar. Exatamente, ninguém cresce sozinho. Agora existem alguns desafios no meio do caminho e a pessoa às vezes não sabe lidar com o que eu sempre falo. A gente tem que ter muita inteligência emocional. E quem não tem inteligência emocional põe tudo a perder, porque no momento de dificuldade, de crise, a pessoa perde a linha e vai pro lado errado. E aí piora mais, né? Sabe uma coisa que eu aprendi ao longo desse tempo, Milene? A gente precisa ter ao lado pessoas que estão conectadas com a tua... eu não te digo nem com o teu negócio, mas com a mesma fome, a mesma sede de fazer a diferença. Sim. Porque com o passar do tempo, isso é automático. Você vai se conectando com as pessoas certas.
Mas enquanto esse momento não chega, você precisa aprender a lidar com as pessoas. Cada um tem a sua mente, cada um tem tem os seus sonhos. Ninguém acorda igual todos os dias. Então a gente precisa, primeiramente, como gestor, a saber lidar com as diversas possibilidades de todo mundo. Essa questão de ser ditador, de ser aquilo, não funciona. Isso Não só vai funciona. piorar. Piora. Só vai piorar. Ah, mas então tu tens que motivar as pessoas todo dia 24 horas? Ninguém nem gosta de ser motivado 24 horas. Mas pelo menos assim, todo mundo precisa estar muito ciente do que a tua empresa é, do que a tua empresa precisa, né? Pelo menos ali do básico. Com a missão, né? O propósito. Exatamente. Para que ela caminhe junto contigo. Ah, não deu certo, e aí é normal, é comum que nesse percurso todo, os que começaram, termine. Eles nunca é assim. Dificilmente você tem as mesmas pessoas que lutaram contigo ali no início, Durante subindo muitos no pódio anos, contigo. Né? Exatamente, são poucas. Porque, como eu disse, cada uma tem um sonho diferente, cada uma tem uma perspectiva de vida diferente. Sim. Então, se você percebeu que determinada peça não está encaixando, eu acho que até você como gestor e você mesmo como colaborador precisa ser muito real. Sim. Precisa chegar e dizer assim, olha, eu não estou no mesmo momento, isso não está legal para mim, eu vou atrás disso e daquilo que já aconteceu comigo. Eu digo que eu costumo abrir tanto os olhos das pessoas que trabalham junto comigo, e isso, independentemente de projeto, que a pessoa acaba me abandonando. Porque, assim, você também isso acontece precisa... comigo também. Eu preparo, eu dou muito, tudo que eu tenho, ensino, e a pessoa voa. Cria asa. Cria asa, mas é normal isso acontecer. A gente tem que estar preparado para isso. Exato. Né? E a gente também tem que ter, assim, esse olhar, a gente como gestor, como empreendedor, né, dono do nosso negócio, em saber que aquela pessoa, ela pode não dar certo com a gente, mas ela tem um grande potencial para outras funções, entendeu? Sim. E é chegar e fazer, e é isso que eu faço. Eu costumo ajudar, dizer como é que a gente pode fazer, vamos caminhar junto, mas se eu perceber que nesse percurso todo aí a pessoa não tá na mesma sintonia, não tá na mesma, eu digo, olha, tu já pensaste em fazer tal coisa? Tu mesmo dá ideia. Eu dou. Tu sabias que tu tens... Porque a gente tem que ter esse olhar amplo, crítico e ajudar, sabe? Assim como várias pessoas já me ajudaram, eu não nego ajuda pra ninguém. Gente, eu canso de dar dicas, de indicar, de levar as pessoas... Eu faço isso também. Sabe? De graça. Porque eu acredito também que o bem que você faz, ele volta. Com certeza. Em dobro, sabe? Com certeza. Em que momento a gente, percebendo que vai ter que substituir uma pessoa dentro da empresa, a gente tem que fazer logo uma seleção, né? Sim. Então, em que momento olha, essa pessoa já falei a primeira vez, já falei a segunda, já treinei tudo que poderia treinar, já passei metodologia, já passei o manual, mas ela não está engrenando. E aí? Sabe que eu nunca cheguei com a pessoa e precisei dizer para ela isso? Não. É engraçado, não. Ela mesma se autodeleta. Exatamente. A pessoa mesmo assim, chega, se sente fora. Ah, Thaís, mas tu costumas fazer com que a pessoa se sinta mal? Não, de maneira alguma. É porque ela vê nesse perímetro todo que ela não tá fazendo parte. Eu acho que também você tem esse cuidado na hora da contratação também de fazer esse crivo. Ter uma visão de caráter, né? De aqueles testes que a gente faz para contratar pessoas do bem. Mas mesmo assim a gente ainda é enganado, sabia? Aqui e acolá a gente ainda passa por umas pegadinhas. Sim, mas a pessoa quando ela é do bem, ela mesmo se autodeleta. Quando ela é do mal, ela quer emprego, ela não tá nem aí. Ela fica até ser mandada embora. E aí a gente tem que ser cirúrgico. Eu nunca passei, não, graças a Deus não. Isso eu já passei. Nunca passei. Já passei, aí eu sou dificílimo de... Olha, a coisa mais difícil para mim é mandar uma pessoa embora. Ultimamente, isso parou. E as pessoas que estão comigo hoje são super engajadas, sintonizadas com a missão, o propósito da empresa, a cultura da empresa. Eu tô, assim, super feliz, mas eu já tive funcionária, assim, de 10 anos e eu os últimos 5 anos percebendo que aquela funcionária não tá ali, só tá por causa do emprego e eu ainda tinha dó de mandar embora.
Eu me sentia assim, sabe? Como se fosse A culpa fosse tua, né? responsável pela velhice dela, pelo futuro dela, pela aposentadoria dela, tipo isso. Eu me sentia responsável, porque é uma pessoa que conhecia a família, e é muito ruim quando a gente contrata assim, né? A pessoa se sente da família, a gente fica... O empreendedor, ele tem que saber a hora de mandar embora, até porque fica ruim para aquela pessoa também fica com... tipo, desmotivada, né? Ali, só trabalhando pelo dinheiro. Aí não dá certo, realmente. E, Thaís, falando sobre... Eu vi uma frase sua no Instagram, você falou, torne-se influenciador da sua própria empresa. Exato. Me fala um pouco sobre isso. O que a gente pode fazer, por exemplo, para influenciar não só os nossos colaboradores, como os nossos clientes. Eu venho do segmento imobiliário. Então, minha empresa, como a empresa de muitas pessoas aqui que estão nos vendo, né, nos assistindo, são empresas de serviços e não de venda de produtos. Então, essas empresas de serviços, a gente vende o intangível, é o nosso atendimento. Então, eu tenho 2 clientes, a minha equipe de vendedores, que no caso no mercado imobiliário é corretor de imóvel, e eu tenho o cliente que vai comprar e o cliente que vai trazer imóvel dele para vender. Então, como a gente se posicionar, né, e se tornar um influenciador de tantas pontas, né? Pelo contrário, vocês trabalham com a forma mais tangível possível, porque vocês trabalham com sonhos. Sim, a gente trabalha com imóvel, essa parte é tangível, né? E é o bem mais precioso, mais caro. É o sonho de todo mundo, ter sua casa própria, ter seu apartamento. Muitas vezes a família demora a vida toda para comprar um imóvel, né? É verdade, essa parte é a parte tangível, vamos dizer, a parte mais fácil, porque realmente a gente vende um bem tangível, bem mais valioso. Sim. Mas a gente, para vender esse bem mais valioso, a gente precisa se tornar um estudioso, um influenciador, um comunicador, se comunicar de forma clara, de forma objetiva. Ninguém tem tempo a perder. Então, o que você diria para mim, tá? Que eu sou tua seguidora e super te admiro muito o teu trabalho, e para todos que nos assistem, não só empreendedores do mercado imobiliário, mas empreendedores em gerais, isso. A gente costuma, hoje em dia a gente está no meio assim muito rápido da internet. Então, a gente abrir um negócio hoje, a gente já vem com as influencers, já chama, porque a gente tem que mostrar, tem que alcançar, antes mesmo de mostrar o que é o nosso negócio. Então, não adianta você abrir o negócio e não mostrar você mesmo, afinal você é a alma. Você conhece de fato com o que você trabalha, você traz à tona a verdade do seu negócio. Sim. Então, antes de pensar, o que eu quis dizer com essa frase? Antes de você pensar em contratar XY, vamos fazer uma collab aqui com a fulana porque ela tem um alcance absurdo. Mas antes mesmo de você conquistar o seu público. Sim. Você precisa mostrar o que é, ou, eu trabalho com a minha imagem. Mostre qual é a imagem que você quer passar. Que tipo de verdade você carrega que vai fazer com que a Milene, com que a Maria, com que o José se conecte, entendeu? E te escolha, né? E te escolha, exato, porque a regra final é essa, é fazer com que as pessoas me aceitem e passem a me comprar, ou o meu serviço, ou a frequentar o ambiente que eu sou dona, enfim. A te escolher. A me escolher. Então você precisa primeiramente mostrar, antes de qualquer coisa. E o que mostrar? O que mostrar, exatamente. Aí é o passo a passo, vai depender muito do que você trabalha. Mas vamos lá, de modo geral, de um modo prático. Isso, de modo prático. De um modo prático, vamos pegar aqui o exemplo dessa caneca. Eu vendo caneca. Todos os dias eu tenho que criar um roteiro para isso, né, dentro da minha rede social, dependendo da rede que eu vou ter. Mas, digamos, vamos pegar um Instagram. Todo dia eu tenho que mostrar a utilidade dessa caneca, por exemplo, na vida das pessoas. Né? De que maneira essa caneca vai te ajudar? Porque hoje em dia as pessoas elas querem soluções. Então, qual é a solução? É trazer solução. É trazer a solução para as dores. Exatamente. Então, essa caneca, ela vai fazer o quê? Ela vai só servir para colocar um café dentro? Não.
essa caneca, ela vai te oferecer muito mais. Ela vai te oferecer comodidade, ela vai te oferecer status, essa dependendo da caneca. Essa caneca, ela pode te servir na tua casa, ao teu trabalho, ela pode servir para uma família como um todo. Enfim, aí tu vais criar a tua campanha dentro, né, do teu conteúdo e mostrar o quanto essa caneca é importante no teu dia a dia. Uma pergunta, na hora de mostrar o teu serviço ou o teu produto e o conteúdo para trazer soluções, você mostra também um pouco do teu lifestyle misturado ou separa totalmente os Instagrams? Há quem diga que isso é importante, que você tem que mostrar. E, assim, depende muito do teu público. Sim. O que o teu público consome? Tudo isso é feito uma pesquisa. O que o teu público gosta, o que o teu público consome. O teu público é ABCD? Sim. Né? Porque, às vezes, não adianta você ter um público D, digamos assim, e quer mostrar um conteúdo, quer mostrar um material. Não vão se interessar. Não vai atingir, entendeu? Então, existem toda essa pesquisa. Existem pesquisas que vão te levar a alcançar o que realmente você quer. Entendi. Não adianta você vir com conteúdos que não batem, porque realmente não vai dar certo. Como os gestores podem alinhar as estratégias de marketing corporativo com as expectativas e as necessidades do seu público-alvo? Tem um equilíbrio? Vamos dizer, na tua realidade, você, no exemplo do teu negócio, você é uma pessoa multinegócios, né? Sim. Você, inclusive você faz consultorias. Faz, né? Faço. Então, né, na tua realidade, como é que você consegue identificar seu público-alvo e como é que você faz, tipo, teu Instagram, teus stories? Quantas stories você posta? Qual é o ideal? Você deve saber, não sei se você sabe disso, para trazer mais engajamento. Já me disseram que tem que ser pelo menos 8, não pode ser tudo de uma vez, tem que ser devagar durante o dia, né? Pelo menos 8 por dia. Aí tem assim umas técnicas. Eu sei que tu não é especialista na área, mas tu és uma pessoa que tem um Instagram com muita relevância. Então, dá umas dicas aí. O Instagram, ele também muda com a velocidade da luz. É impressionante, né? Então, o que funciona hoje, amanhã pode não funcionar. Então, eu prefiro não trabalhar com essas regras e trazer o real mesmo. Durante o dia, por exemplo, eu monto um cronograma. O que eu faço durante o meu dia que dá para eu colocar ali na rede social? Ou o que realmente eu quero mostrar? Eu não mostro nem metade do que eu faço durante o dia, né? De todas as minhas funções. Mostro ali esporadicamente a minha rotina, digamos assim. E o que eu vendo? Eu vendo saúde, porque eu treino todo dia. Então, eu coloco treino, eu coloco uma alimentação saudável, de qualidade, eu coloco um trabalho. Eu faço isso, essas 3 coisas. Na minha bio tem... Aqui e acolá eu mostro um pouco da minha filha, mostro um pouco de passeio, essas coisas. Vou viajar. Eu monto um cronograma de que pelo menos uma vez no dia eu coloco ali uma postagem de onde eu tô. Mas eu não sigo essas regras. Eu acredito que tudo que é muito... que te faz, né, muita receitinha, assim. Não funciona, não existe. Tem que ser genuíno, né? Exatamente. Você tem que mostrar a realidade. Por que a Silvia Braz hoje, vamos pegar a Silvia Braz, não sei se você conhece, ela é um fenômeno das maiores marcas do mundo. Ela faz campanhas absurdas, ela não consegue parar na casa dela. Ela não segue uma linha de storytelling, por exemplo, no Instagram dela, específico de que segunda eu tenho que postar só saúde, terça eu vou postar só esporte, quarta eu vou postar só alimentação. Ela vai mesclando. Ela vai mesclando, exatamente, de acordo com a rotina que ela tem durante aquele dia. Tem dia que ela é paga para mostrar só Louis Vuitton? Tem dia. Tem dia que ela vai mostrar a coleção de sapato dela da Arezzo? Tem dia. Mas sempre ela mistura com um pouco da... Ela sai misturando, exatamente. Gente, acordei, ela já mostrou ali o super coffee dela, que é do acordar. Sim, para tornar mais interessante, né? Exatamente. Porque as pessoas gostam de ver intimidade um pouquino da vida, né? Então, o que ela faz ao acordar? Ela toma o café dela, que é o super coffee, que é a linha de cafeína que ela faz essa publi há muitos anos. Inclusive, ela foi uma das responsáveis, né, por explodir essa marca que hoje em dia, né, enfim, o Brasil inteiro consome.
Assim como ela colocou várias outras marcas em evidência. Sim. Mas antes disso, como eu falei anteriormente, os próprios donos foram lá e venderam a sua ideia. E a partir dali, dessa venda diária, de mostrar o que era, eles pegaram as influências para começar a mostrar. Então não existe, eu não gosto desses métodos prontos, sabe? Sim. Não existe isso. Tanto que as pessoas que eu atendo em rede social, médicos, dermatologistas que nem gostam de aparecer muito, acabam aparecendo. A gente vai ali com um jeitinho e acaba mostrando aqui e acolá. Mas todo dia mostrar a mesma coisa, ninguém gosta. Você Sim. fica, sabe, causa aquele desinteresse. Ou então a pessoa diz, Fica eu não vou entrar na rede da Milene porque eu já sei que de manhã ela toma um café, meio-dia ela almoça e de noite ela vai mostrar o jantar. Sim. Entendeu? Então essa fórmula pronta não faz sentido hoje em dia. Você tem que usar a criatividade, a verdade, sabe? E é aquela Mas criação essa questão diária. da quantidade existe? Não existe. Não tem isso. Ah, é chato ver 20 story? É chato. Você também não vai abusar, né? Mas ali, o meu, por exemplo, hoje eu só consegui fazer uma postagem. Tô devendo, inclusive, porque tem dias e dias. Mas para quem precisa, de fato, porque... eu trabalho com a questão da imagem? Trabalho. Mas hoje eu tô mais voltada a ajudar a Milene, a ajudar as médicas que eu atendo, enfim... Como é que você ajuda? O meu, entendeu? Me conta. Faço o gerenciamento das redes. Faço um estudo, vejo lá o que faço primeiro, tenho uma primeira conversa, entendo como é a tua rotina, como é que funciona, vou olhar o teu Instagram, ver teu alcance, precisa de tráfego pago, precisa de uma turbinação, precisa tudo isso, a gente vai isso trabalhando. É na tua parte de consultoria. Parte de consultoria, exatamente, e de gerenciamento de página. Sim. Vamos criar uma identidade. Qual é a identidade da Milene hoje? É o café com imóvel? Tá, mas Thaís, eu quero café com imóvel... E a Milene Azevedo Imóveis também. E a Milene Azevedo Imóveis. São duas coisas distintas. Dá para unir? Dá. Dá porque nós somos múltiplos, entendeu? Sim. Então, tudo é possível. Basta você saber como colocar. Mas questão de quantidade, de coisas fechadas, isso hoje em dia na internet não vende. Agora não é importante adianta. Esse conteúdo, né? Ou colocar um pouco do conteúdo. A pessoa que tem conhecimento de alguma coisa, contribuir para os seus pares, né? A história é essa. Se você não tem nada a contribuir, que é muito difícil, porque todo mundo tem, né? É só ter boa vontade, porque tem gente que não gosta, né? Tem gente que não gosta. Diz, eu não vou contar meus segredos, o que eu aprendi. Quem quiser que vá aprender. Tem isso, né? Tem, mas não existe. É triste isso, porque a pessoa fica... assim, com conteúdo para ela, a gente não é eterno, né? A gente tem que passar por esse mundo. Eu digo que, pelos meus estudos sobre felicidade, inclusive, você precisa ter utilidade para o ecossistema onde você vive. Exatamente. E a gente vive em constante aprendizado. Então, essa história de que, eu não vou ajudar, não vou contar. Gente, o que vale hoje, amanhã pode não valer. Sim. Sabe? Então, você tem que estar em constante aprendizado, tem que estar lendo, tem que estar vendo o que realmente faz sentido, o que não. Então, o mundo gira a todo segundo. Então, não existe essa regra. Não existe. Para mim, pelo menos para mim, eu tô vendo que para você também não. Não, para mim também não. O meu Instagram é super... Não tem, assim, um planejamento. O meu Instagram me chama pessoal. No direct, inclusive. Engraçado. Eu falo, Thaís, o que é que eu faço? Não sei o quê. Outro dia me perguntaram assim, Thaís, eu fico muito nervoso quando eu vou apresentar. E eu sei todo o conteúdo. Mas quando eu vou fazer uma apresentação na minha empresa, eu não consigo, não sai, não sei o quê. Vamos lá, trabalha a respiração, faz 10 vezes isso, repete tal coisa, não sei o quê, nananã. Vai te ajudar. Vamos falar sobre essa comunicação assertiva. Aí a pessoa foi lá, fez e disse, olha, não ficou 100%. Não vai ficar de primeira, tá? Tem que treinar, prática, né? Tem que treinar. Mas fluiu. A pessoa disse, olha, eu dei uma gaguejadinha ali. Isso é normal, gaguejar, normal, gente. Né? No início, principalmente. Normal. Depois as coisas vão fluindo. Depois que engrena, sabe? Tudo se torna mais fácil, é mais tranquilo. O processo é assim. Quando eu comecei no jornal, nossa... Era horrível, eu era muito acelerada, ainda sou, confesso que eu tenho que dar uma segurada às vezes, né? Isso é perfil, não adianta. E aí eu era acelerada, eu gaguejava. Tanto que eu tentei desistir. No teste que eu fiz para previsão do tempo, lembro como se fosse hoje. Eu errei. Tanto que eu disse assim, isso não é para mim, eu não quero mais. Aí o Ronan Frias, que era repórter na época, disse assim, negativo. E os meninos que estavam no cenário, os câmeras, sei, Thaís, volta, é assim mesmo, todo mundo erra.
Então porque você também precisa... a parte emocional, né? Muito, Aquele nervosismo, aquele vai logo julgamento. travando aqui a garganta, né? Você não é acostumado a ver as pessoas te olhando e te julgarem, né? De que não tá legal. E aí a gente fica tenso, a gente fica preocupado, a gente olha... A gente tem que esquecer. É difícil? É difícil, não é um processo fácil. Qual é o exercício que tu faz nessa hora? Agora tu assim, não precisa mais tanto, porque tu já está acostumada, mas nessa época, e até para as tuas consultorias, né? O que tu indica fazer? Eu aprendi com a fono a questão da respiração. Você tem que fazer a respiração. Comer maçã. Comer maçã? Comer maçã. Ela dá uma limpada, né? Evito água gelada, não tomo até hoje, de jeito nenhum. Então, empiricamente, eu tô tomando sempre água natural. Eu tomo água natural, não tomo água gelada, porque isso também prejudica. E durante esse percurso todo lá na TV, que a gente teve acompanhamento com fono, que é muito importante, eu indico para todo mundo, para as pessoas que eu converso, faz fono. Isso é, assim, extremamente... Melhorar a dicção, né? Melhora a dicção demais. E aí, durante esse período, não sei se você já ouviu falar, ou quem estiver escutando a gente, o tubo finlandês. Ele é um tubo, é uma garrafa, ele realmente é uma garrafa, assim, e um tubo bem grosso que você faz, né, aquele movimento de assoprar no tubo, e isso te garante uma voz jovem quando você tem 60, 70 anos. Sério? Que bacana. Ele não te cansa, ele mantém a tua voz grave, bonita, limpa. É impressionante. Como tanto é o nome? Tubo finlandês. Depois dá uma pesquisada. Doutora Márcia Salomão, que acompanhou a gente, me acompanhou, eu acho que ela ainda acompanha o pessoal lá na TV. Conversas com ela, ela tem hoje... Desculpa, tá, doutora, mas eu acho que a doutora Márcia já está com o quê? Com uns 60 e poucos anos. E a voz é jovial. Dela, eu juro que é de uma moça de 30 anos. Então, assim, ele te garante uma jovialidade, tudo é exercício, né? Tu não precisa esforçar, porque tem gente que fala, chega, às vezes pula. Não precisa. Não tem necessidade de ficar sabe, nessa tensão, nessa força toda. E a gente vai aprendendo. Tudo é prática. Tudo é prática, tem que né? fazer. Tem tudo que fazer. É prática. Exato. Eu acho assim que a gente tem que pegar o nosso celular, começar a fazer os vídeos, como a Kátia Correia, que já esteve aqui comigo, deu também essa dica. Também foi paciente da doutora Márcia, viu? Ela disse pra mim. E ela até ensinou uns exercícios e tal. Tem a língua, tem que eu pra atracar, né? Ela ensinou aqui alguns exercícios e ela disse, pegue o seu celular e faça vídeos sem aquela... Sem a preocupação. Sem aquela preocupação de postar. Cobrança. Sem cobrança. Exato. Você vai fazer só pra você. E você vai fazer todos os dias. Aí você faz uma copy, um texto. Isso mesmo. E todos os dias você vai fazendo, treinando aquele texto. Aí você vai comparando um e outro, até que você... É impressionante destrava, a evolução. Né? De uma semana para outra, você já consegue ver. Porque você vai pegando intimidade. Sim. Sabe? Depois de um determinado tempo... Aquilo dali é tão natural que você já não estranha, entendeu? Já não estranha. Todo dia a gente não sabe que tem que levantar, escovar o dente, tomar café, sair. É a mesma coisa. Eu não sei dirigir, vai lá para a autoescola. Não é prática? A comunicação é da mesma forma. Verdade. Você tem que praticar. Não adianta, vou um dia, no outro dia tô expert. Não tá. Não tá. Verdade. E não pode desistir, né? Exato. Porque muita gente desiste. Costumo falar isso, viu? Eu digo até que eu não fui treinada para desistir porque eu não tive opção B. A minha ou era a opção A ou a A. Ou a A. Exatamente. Mas muita gente vai... E sabe o que eu sempre falo? Quando você desiste de um caminho, você vai começar do zero em outro. Começa tudo de novo. Eu tô com 24 anos de profissão. E várias vezes eu pensei em desistir. Nosso país é um país de terceiro mundo. Tem crises cíclicas. Sim. Cada crise cíclica dessa, o mercado imobiliário tem altos e baixos. E eu, 24 anos, vivendo, não vou dizer sobrevivendo, que seria a hipocrisia, vivendo, graças a Deus, bem com o mercado imobiliário. Não tenho outra profissão. Vamos dizer, agora eu tenho uma outra empresa que eu fiquei, que era de saneamento, mas que era do meu pai. Faleceu em 2020, ficou para mim. Agora eu cuido de 2 empresas. Mas... era mercado imobiliário. E aí? Várias vezes eu quis desistir. Várias vezes. Sabe quem não deixou desistir? Minha mãe.
Não desiste, porque se você desistir, você vai começar tudo do zero em outra profissão. Eu fiz psicologia, poderia ter seguido psicologia. Você vai começar tudo do zero e vai ter um momento de crise e vai ter um momento que você vai querer desistir de novo. E assim eu vejo pessoas desistindo, e começa em outro ramo, Aí vai vender carro, aí vai vender isso, vai pra Natura, eu vou ser isso agora, eu vou ser isso. E nunca consegue criar uma história. Então eu costumo dizer, não desiste, continua, constância, né? Sabe do meu primeiro emprego? Esse teu comentário me fez lembrar isso. Que eu tava ali, sabe, passando, a gente sempre passa, né, por alguns problemas e tudo, querendo desistir, isso não é pra mim e tudo mais, e a minha mãe chegou assim, tu vais desistir desse, tu vais pro outro, e tu vais passar pelas mesmas coisas, porque é a mesma coisa. É a mesma coisa, vai ter um momento vai ter um momento, só vai mudar as pessoas. Mas as situações, o problema, ele acontece em qualquer lugar, em qualquer momento da tua vida, então ou você aprende a encarar e a levar aquilo, né? Ou realmente tu vais ficar estagnado. Com e certeza. O mercado hoje ele tá cada vez mais difícil. Eu vinha conversando hoje com a minha mãe no carro, tava levando a minha filha para a escola, e aí eu tava dizendo assim, impressionante, a geração de 2000 para cá, eu disse, já veio com um chip um pouco assim, meio, né? Meio trincado, porque eles desistem muito fácil. Sabe, eles pensam que tudo você tem, que tá ali, 100%, que toda hora tem que estar tudo bem, que não pode ter sofrimento, que não pode... No caminho tem altos e baixos, tem sofrimento no Aí eu caminho. ainda contei pra minha filha, eu disse, essa daqui, que é minha filha de 2011, né? Eu disse, essa daqui eu falo com propriedade, porque olha essa daqui. Não, e assim, a gente tem que saber, aí vai uma dica que eu sempre passo para mentorados e também para todas as pessoas à minha volta. Você tem que saber se programar, se planejar para o período de seca, para o período de crise. Se você consegue se planejar para o período de crise, você não vive o momento. Porque tem gente que vive o momento. Tem gente que tá despontando, tá bem pra caramba e vive o momento, compra o melhor carro, faz a melhor viagem, vai gastando sem pensar no futuro. E o nosso país tem crises cíclicas. Não foi a última, nem vai ser. Não foi a primeira, nem vai ser a última. É verdade. A gente saiu de uma crise, daqui a pouco vai ter outra. E se a pessoa não souber se programar, se planejar, quando vier a próxima crise, vai querer desistir. E isso não é só numa profissão do mercado imobiliário, é qualquer profissão. A não ser aquela que seja um funcionarismo público. Mas até o funcionarismo público tem uma hora que eu tenho vários amigos. É maçante, eles ficam assim, entediados. Eles dizem, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Vários falam isso. Então, ali só esperando pela aposentadoria, né? Então, são pessoas que às vezes ganham bem, vamos dizer, tem uma estabilidade, mas não tem uma felicidade. Não é aquela coisa assim, eu tô fazendo o meu propósito. Aí onde vem o propósito? Vem com a contribuição social, né? Para poder equilibrar. É muito difícil hoje você encontrar realmente pessoas realizadas. Muita gente faz o que não gosta. Faz o que não gosta. Para sobreviver. É impressionante. E tu é uma felizarda, né? Porque tu faz o que tu gosta, né? Olha, eu ainda não tô nessa fase do êxtase da felicidade. Porque eu digo que a comunicação, ela te dá essa possibilidade de você, né, trabalhar em vários lugares, em vários momentos. Mas eu confesso que eu ainda tô em busca da minha, digamos assim, daquela qualidade de vida mesmo, sabe? Sim. Aquela qualidade de vida. Diminuir essa correria. Diminuir a correria, exatamente. Eu tô nessa busca. O primeiro passo eu já dei, que foi sair da TV depois de 10 anos trabalhando na madrugada. Sim, eu cheguei assim no momento, né, que eu disse, não, já por aqui eu consegui, tô bem, ótimo, né? Obrigada, sou muito grata a tudo que eu aprendi, todos os processos que eu passei dentro da empresa. Afinal, né, hoje eu devo tudo que eu sou e que eu aprendi à TV Liberal. Mas a minha qualidade de vida nesse momento falou mais alto. Sim. E aí eu tive que fazer escolhas. A vida da gente também é isso. A gente precisa saber o momento certo de fazer as escolhas. E eu cheguei nesse processo e continuo nesse percurso. Porque eu ainda vou em busca de mais qualidade de vida. E sabe que me falaram que o digital é que vai trazer qualidade de vida para as pessoas. É aquilo que tu vende, jantando com a tua família e tá aqui vendendo. Como o teu café, por exemplo, online.
né? Exatamente. Só que o café online ainda é um produto tangível que você tem que entregar. Mas tem coisas... Tu não pensa em fazer um curso? Ano que vem. Tu vai fazer algum lançamento? Ano que vem, se Deus quiser. Porque... Tô numa mentoria, inclusive comprei hoje uma mentoria para eu entender um pouco mais desse processo de venda online, que ele ainda é um campo assim um pouco distante para mim, eu sei até determinado ponto, e aí eu comprei para aprender um pouco mais dessa venda online, de como é que ela realmente é assertiva, de como é que a gente consegue chegar nesse funil, desse tráfego pago, entendeu? A nossa geração, eu acho que a gente, não sei se a gente é da mesma geração, mas acho que sim. Mais ou menos a mesma idade, talvez. Eu completei 20 anos ontem. Eu completei 24 anos de carreira. Comecei muito cedo. Mas já era maior. Então, eu acho assim, que a gente tem pouco conhecimento, mas eu vejo a molecada ganhando muito dinheiro com isso. Pessoas mais jovens que a gente, que já tem bastante... Intimidade, com esse domínio a mais, né, esse com domínio, a gente, né? E aí eu acho que flui mais. A gente tem que estudar. Estudem sobre o mercado digital, estudem sobre isso que eu tô vendas fazendo. online, mentoria, cursos online. Estude sobre isso, porque esse é o futuro. Esse é o futuro de qualidade de vida, de você sair dessa correria do dia a dia e tá dormindo e tá aqui entrando dinheiro. Eu vejo várias pessoas que falam, olha aqui, tá entrando dinheiro. Quem faz o modelo, né? Quem tem o modelo de CLT na cabeça, quem tem esse modelo de que você tem que bater ponto. Aí não abre a mente pra isso, Não abre a mente, né? É verdade. A mente... Os empreendedores abrem a mente para isso e muitos deles não entram por uma questão de dificuldade nas câmeras, porque tu tem que ter... facilidade, habilidade de comunicação, habilidade de câmera. Às vezes a pessoa se cobra muito e acaba não começando, né? E também tem que ter uma equipe ou um conhecimento para ter esse modelo, né? Sim. E Thaís, fala um pouquinho, Thaís, sobre regras, valores. Empresas precisam ter regras, precisam ter missão, propósito, cultura. E eu vejo que muitos gestores formatam regras e depois eles quebram essas regras. Fala um pouco sobre isso. O que você faz quando, vamos dizer assim, tudo muda, né? Aí vamos dizer, tudo muda e tem uma hora que uma regra tua vai precisar ser quebrada. Mas não é quebrada por uma má fé, não é quebrada, vamos dizer, é transformada. Como é que você faz isso sem desmotivar a equipe? Ajustando regras dentro da tua empresa. Eu não costumo trabalhar com a equipe aquele modelo, digamos assim, maçante. Engessado. Porque isso me cansa também. Então, como eu sou regida a movimento, eu sou, 24 horas, eu não vou dizer pilhada, mas eu sou muito, tanto que às vezes eles comentam comigo, meu Deus, como é que tu consegues? Para um pouquinho, respira, entendeu? Então, eu acho que o meu próprio modo, assim, a gente se observa, a gente é observado a qualquer momento, a todo momento. Então, o modo que você age, ou ele te afasta ou ele atrai. Sim. Né? Então, assim, no momento de crise, eu procuro dar uma freada nesse meu modo acelerado, observar o que está faltando, quem que não está ali de fato alinhado, observar o cenário, chegar, reunir e conversar. Eu sou muito aberta. Tanto que eles sabem, todo mundo que trabalha comigo, eu sou assim muito, né, tranquila, porque eu chego contigo e digo, eu percebo que a Milene chegou hoje, ela tá meio cabisbaixa, ela não tá legal, eu pedi pra fazer tal coisa, e aí ela tá ali, sabe? Não tá fluindo. Não tá fluindo. Eu chego contigo numa boa, não tenho problema com isso. Milene, tá tudo bem? O que é que tá acontecendo? Ah, Thaís, porque às vezes as pessoas querem ser ouvidas. Sim. Né? As pessoas precisam ser ouvidas e elas precisam ser acolhidas também. Sim. Então, não é porque você está num papel de gestor que você precisa só ficar nessa cobrança diária e dizer, olha, a missão da empresa é produzir. A missão da empresa é você entregar. Não, tem que ter uma liderança mais humana, né? Exato, humanizada. A gente é humano, exato. Então, tem dias também que eu chego que eu não tô legal. E aí eu chego calada, aí eles já sabem. Thaís, não tá bem, né?
tá Aí muito já calma, respeita né? também Tá tudo aquele bem. momento. Respeita o momento. Então você tem que ser humano, você tem que respeitar o espaço do outro e você tem que jogar aberto. Sim. Tem que fazer com que as pessoas também criem essa confiança de chegar contigo e dizer, Thaís, eu não tô legal. Teve uma colaboradora minha mês passado que chegou assim, Thaís, eu posso levar? Hoje tem a festinha na escola do meu filho. Eu nunca fui. Nesses anos todos, eu posso levar o meu filho e ficar pelo menos 30 minutos com ele na escola? Eu olhei para ela assim, eu disse... Olhei não, né? Porque eu recebi a mensagem dela pelo WhatsApp. Eu disse, pode. Aí ela disse, sério, eu posso ir? Então são coisas básicas, sabe? São coisas pequenas, Coisas às vezes, que eles pequenas. precisam para se motivar. Exato. Eu também tenho uma liderança bem humanizada. Tipo, minha mãe tá precisando ir pro médico, eu posso levá-la? Pode. E eu não consigo descontar. Não, também Porque, não. assim, tem aquelas regras, né? Só se for filho, só se for menor de idade, ou se for a própria pessoa. Eu não consigo manter essas regras, eu não tenho coragem. Porque eu tenho empatia, eu tenho uma liderança com empatia. Então eu penso, se fosse a minha mãe. E aí, às vezes, a pessoa precisa de um dia, um momento, isso não vai mudar a produtividade dela. Agora, eu sou exigente. Eu quero que a pessoa esteja vestindo a camisa e dando o melhor de si. Se a pessoa estiver dando o melhor de si, ela pode até sair cedo, se ela quiser. Concordo. Ela pode sair antes, ela pode se dar o sábado. Por exemplo, eu não vou esse sábado. Meu trabalho tá... Eu tô adiantada no meu trabalho. Eu posso não ir sábado? Pode. Ou então sair mais cedo. Eu não sou uma pessoa engessada. Eu quero que a pessoa esteja dando o melhor de si. E eu gosto, assim, eu tenho uma visão. Eu percebo quando a pessoa tá dando o melhor de si. E eu faço esse... Assim, o meu reconhecimento vem. Eu acho que tem que ter esse reconhecimento. Todo gestor tem, né? Esse olhar diferenciado. É impressionante. E tem que ter esse reconhecimento. Tu não concorda? Concordo, plenamente. Concordo plenamente. A gente tem que saber valorizar as pessoas, se colocar no lugar das pessoas. Afinal, são elos ali, né? Sim. Se tem um elo que quebra, que não tá fluindo, não vai fazer sentido. Verdade. Então, todo mundo tem que estar ali muito bem encaixado, muito bem tranquilo nesse processo, porque também se você ficar pilhando, você também não tem retorno. Exatamente, o tempo todo tem que tem que balancear, né? Exatamente, é o tal do equilíbrio, né? Que a gente precisa ter e com a esses gente, com todo encontros mundo. fora da empresa, por exemplo, algumas vezes sair, algumas vezes fazer uma confraternização, não só esperar aquele momento do final de ano, vai para um happy hour. Lembrar do aniversário, lembrar do aniversário, fazer aniversário todo mês, aqueles aniversários antes do mês. Eu acho que eles ficam tão felizes, a gente... se torna uma família. E é uma família que todos querem dar o melhor de si, porque eles não estão ali só pelo trabalho, eles amam aquele vamos dizer assim, aquele ambiente, aquelas pessoas, aquela equipe, todo mundo vive em sinergia ali. Então é um prazer pro trabalho. Eu busco isso, fazer com que os meus colaboradores tenham prazer em trabalhar. E incentivá-los. Né? Incentivar não é só com palavras positivas. É incentivar a entender mais do que eles estão fazendo. É dizer, olha, tem curso tal, vai lá, não quer fazer? Isso. Olha, tu estás fazendo tal coisa. Tipo, hoje tem uma colaboradora lá na CDP comigo, que ela era da recepção. E ela é sensacional, sabe? Me ajuda, assim, eu digo que ela é o meu braço direito e esquerdo. E ela ficava ali paradinha, sabe? Só recepcionando e tudo mais. É uma sumidade. Hoje em dia, e quando eu chamei ela para compor a equipe, eu conversei com ela. Você viu o potencial dela. Exato. E me falaram também, né? Me passaram as referências dela e tudo mais. Olha, eu acho que ela é a pessoa que pode te ajudar, porque, enfim, ela já tirou férias de fulano, já passou por diversos setores. Só que quando eu chamei ela para compor a equipe na comunicação, eu disse para ela, você não vai ficar só nisso, tá? Você vai aprender muito mais. Você vai aprender muito mais. Então, é assim que a gente caminha. Sim. Sabe? Com essas motivações de realmente ensinar. As pessoas precisam saber que elas podem contar contigo e que realmente elas estão ali para somar, para aprender muito mais. E passar micrometas, né? Metas de área, metas de produtividade e o reconhecimento, os micro-resultados. Ter reconhecimento por aqueles avanços, né? Com certeza. Porque aí é uma soma que vão compondo e depois transforma uma pessoa
muito melhor. Ai, tá acabando. Mas já Pois tinha é. que durar mais, né? Tão Qualquer coisa a gente faz um rápido. ao vivo. Pois é, eu queria muito que você voltasse aqui. Volto. Você com volta? certeza, volto. Sabe o que eu queria? Eu queria fazer tipo assim um videocast trazendo pessoas aqui para te ser minha co-host, para te me ajudar. Bora. A gente responde para o convidado. O convidado vem, vai ficar aqui do meu lado, vai fazer perguntas. Você Show, dentro da tô sua dentro. área, eu Gostei. dentro da área comercial, tô dentro dessa área de comunicação, empreendedorismo, e a gente responder essa pessoa. Topas? Top. Topa? Ai, Top, que tô dentro. bênção. Beleza. Então, Thaís, dá tua dica de ouro, vamos dizer, ou tu dá uma dica de ouro, ou você passa uma dica, vamos dizer, reforça alguma coisa que a gente já falou aqui no podcast, ali, depois dá tuas redes sociais, como te encontrar, enfim, pode falar. Então vamos lá, gente, ó, para finalizar, aprende a respeitar o teu momento e a investir na tua comunicação. É importante, não é balela, não é conversa. A comunicação, ela te abre portas infinitas. E acredita no teu potencial. Todo mundo é capaz. Então, já sabe mais ou menos o caminho para a gente fechar com chave de ouro. Vai lá na minha rede social, Thaís Assis Jornalista, a gente pode bater um papo, me chama, tá? Não esquece, tem também ali posso falar, Milene? Claro, Meu tudo. Café Gourmet, se você é um consumidor de café, pode entrar lá, Meu Café Gourmet Belém, são as nossas redes. Se não quiser entrar na rede, entra na minha, que também tá lá. O @, é só clicar, passar a seguir. Lá a gente conversa sobre café, a gente conversa sobre comunicação, enfim. É muito importante esse momento que a gente está passando aqui, levar um pouco de informação. Quando eu digo que todo mundo é capaz e que você é capaz, é porque realmente basta você acreditar no seu potencial e principalmente no seu porquê. Onde você quer chegar, o que você quer. Então, alinha tudo isso e traz a comunicação como tua aliada para você poder ter esse retorno significativo na tua vida. Que lindo. E não desista, né? Não desista. Não desista. A hora que você descobrir o que você não quer e o que você quer, descobrir o seu porquê, não desiste mais. Vai ter muito desafio, vai ter altos e baixos, vai ter momentos assim que você tem que ter uma mentalidade muito forte para confiar, tem que ter fé e continuar com constância. Você vai chegar no resultado. E dali para frente, vamos dizer, depois de tanta constância, de tanta resiliência, depois parece fácil. E tem pessoas que dizem, é fácil para ela, os clientes chegam até ela não tem... Não é fácil. Mas se você tiver constância e resiliência, no futuro começa a fluir mais. E vamos dizer, você chega num voo de cruzeiro. Obviamente que tu tens que estar sempre, né, guiando e não deixando cair. Porque tem pessoas que pensam que vai ficar no voo de cruzeiro e relaxa e tudo se desmorona, né? É verdade. Milene. Mantendo a paixão pelo que faz, mantendo a resiliência, eu acho que tudo tende a crescer. Concorda? Sem dúvida. Concordo. Gente, obrigada. Tem um presentinho pra te dar. Opa, uma lembrança. Amamos. Uma lembrança do Café com Imóvel pra você. Que legal. Agora eu faço parte da família, né? Faz parte da família Café com Imóvel, com certeza. Obrigada. Aí tem o Milene. QR Code pra te inscrever no canal, vai direto pro canal. Show de bola. Vamos então fazer um brinde, Vamos né? fazer um brinde. Especial, né? Muito obrigada por ter vindo, Thaís. E para tuas palestras também, você faz palestras, né? Faço. Aí pode te procurar no Tudo próprio meu Instagram. Só conversar comigo por lá, que aí a Legal. gente alinha tudo direitinho e a gente vai ampliar o conhecimento, vai ajudar muitas pessoas. Legal. Então, gente, chegamos ao fim do nosso episódio aqui do Café com Imóvel. Gratidão pela audiência, gratidão por vocês se engajarem conosco, pelos comentários, likes. Considere compartilhar esse conteúdo com uma pessoa que você sabe que precisa. Quero agradecer a todos e dizer, entre você e o sucesso, sempre haverá uma xícara de café e uma boa conversa. Tchau, tchau e até o próximo episódio.